Nessa aula de hoje, nós estamos dando continuidade ao estudo dos circuitos de TVs, considerando as TVs de LCD, considerando as TVs de LCD com backlights de LED, não é? A gente já discutiu aqui que as TVs são LCDs, displays de cristal líquido, podendo ser animadas, ou seja, acesas por lâmpadas chamadas CCFL ou por circuitos de LEDs, e daí o nome TV LED. Então a gente começou primeiro estudando as fontes de alimentação, né? Então a primeira coisa numa televisão, e também é um processo de análise, né? Vimos aqui algumas fontes de alimentação, alguns exemplos de fonte de alimentação, elaboramos um diagrama elétrico dos circuitos que vão constar em todas as placas de todas as TVs, independente de qual seja o modelo da televisão, de qual seja o fabricante ou o tamanho da placa. Estamos estudando as placas principais, a chamada board computer, o computador de bordo da televisão, a placa, pode dar o nome que for, mas aqui chama-se a fonte principal e fonte secundária, aqui chama-se board computer das placas. E depois que nós sairmos daqui, iremos estudar as placas inversoras, as placas inverters, né? Então aqui, essas plaquinhas aqui, elas recebem o nome de TCON, né? As TCONs, o que elas são? São placas inversoras, elas recebem determinados sinais, processam, esses sinais invertem seus valores, amplificam alguns pulsos, alguns sinais, para que a gente possa ter linhas verticais, linhas horizontais, distribuição de imagem aqui na tela. Então a gente vai nessa sequência. Na aula de hoje, a gente vai fazer um apurado disso aqui nas novas TVs. Por quê? Porque a gente vai ter na nossa assistência TVs mais antigas, TVs com 5, 6, 8 anos de uso, até para que sejam reparadas. A gente precisa entender os circuitos dessas televisões para poder fazer manutenção nelas. Nós teremos as TVs mais novas, mas também tem aí chegando no mercado televisores que nós precisamos discutir. Não temos essas placas desses televisores ainda aqui, mas vamos estudar os circuitos desses televisores para que a gente possa, quando se deparar com uma televisão como essa, saber exatamente por onde começar, olhar para o aparelho e ter uma noção do aparelho. Então, só reforçando aqui, eu vou tirar um pouquinho essas placas aqui, para que a gente possa discutir algumas questões bem simples, para justificar a nossa aula de hoje. Então, olha só, quando eu separo aqui, eu tenho aqui, por exemplo, duas placas fonte, de duas televisões. Elas não são iguais, isso a gente já discutiu. Não são iguais, mas possuem os mesmos circuitos, com mais ou menos componentes, em posições mais próximas ou mais distantes ou diversificadas das que estão aqui, podendo possuir componente de um lado e também do outro lado da fonte, como é o caso da maioria das placas, mas nós estudamos os circuitos. Então eu vou perseguir os circuitos dessa placa, ou os circuitos dessa placa dentro do que a gente estudou, e certamente eu já tenho um norte para tentar encontrar o defeito, se o defeito estiver na fonte, né? Na SMPS, a fonte da televisão. Quando se trata de placa board computer, aí aqui já é uma variação muito maior do que as fontes. Então aqui nós temos uma board computer de uma televisão, essa televisão aqui é de 32 polegadas, se eu não me engano, e é da LG. Então nós temos aqui já uma board computer diferente, já um pouco maior. Nós temos aqui uma terceira board computer já um pouco diferente, apesar de estar um pouquinho enferrujado aqui, isso é porque é televisão de área de maresia. Essa televisão não é tão antiga assim, ela é 2018, se eu não me engano, né? E um outro exemplo de board computer
aqui os computadores de bordo. Então, seja essa placa, seja essa placa aqui, seja esta aqui, seja esta, ou seja, qualquer modelo de placa mãe, placa board computer de televisão, haverá nelas os mesmos circuitos que são necessários para o funcionamento de uma televisão. É como um aparelho celular, por exemplo. Quem vai fazer a manutenção de um aparelho celular, o técnico que fez um curso para consertar, por exemplo, aparelhos celulares, ele tem que saber o que é e o que não é celular num aparelho. Por exemplo, se eu pegar um Samsung J2 na minha bancada para consertar e eu pegar um Motorola última geração para consertar, nos dois aparelhos haverão os mesmos circuitos, que são microfone, auricular, controlador de touch, controlador de tela, circuito Power Manager, controlador de corrente de tensão, circuito de bateria e assim sucessivamente. Então, basta que eu saiba identificar onde estão esses circuitos em qualquer um dos dois aparelhos, mesmo com a disparidade tão grande de tecnologia e de fabricante e também de modelo, eu vou ter condição de consertar. Então, por isso mesmo a gente precisa caminhar assim, e aqui nas placas board computer, nós estamos estudando onde estão os circuitos de cada placa. Naturalmente, depois que nós terminarmos isso aqui, nós passaremos para as placas TECOM. Aí iremos estudar as diversas TECOMs, os diversos modelos de TECOM, dos diversos tipos de televisão. Então eu vou poder com muita tranquilidade, com muita calma, pegar essa TECOM, que eu estou com ela aqui na mão, ou essa aqui, porque se eu colocar as três como eu estou colocando aqui nesse vídeo e eu for analisá-las do ponto de vista do desenho técnico, do projeto de engenharia, são totalmente diferentes uma da outra, mas toda a funcionalidade que existe aqui e existe aqui. Os mesmos circuitos que vão fazer o controle de vertical, horizontal, o RGB, o posicionamento de imagem, posicionamento de tela que é feito por essa plaquinha, o mesmo que está aqui e está aqui. Basta que eu saiba onde está cada coisa, que eu vou saber identificar, por exemplo, se é aqui em um desses componentes, ou se é aqui ou aqui. Assim eu vou ter condição de fazer a reparação. Então, na sequência, nós passaremos para essas placas TECOM. Agora, antes disso, nós precisamos discutir o assunto de hoje relacionado a tudo isso, que é este aqui. Eu fiz questão de colocar aqui nesse desenho, até porque eu não disponho dessa placa para que a gente possa fazer a aula, e essa é bem interessante. Agora, naturalmente, todas as TVs, sem exceção, que sejam Smart, Super Ultra HD, High Definition e 4K, terão esses mesmos circuitos, mesmo que as placas estejam completamente diferentes do que está aqui nesse desenho. Elas irão chegar nas nossas assistências e nós temos que saber como trabalhar com elas. Primeiro vamos analisar o seguinte: as TVs Smart, TV, Super, Ultra HD, elas seguem o mesmo processo de fonte e de board computer de 42 polegadas até 65 polegadas. Então, de 42 a 65 é o mesmo procedimento. Como começa? Eu vou dobrar aqui para que a gente possa ver. Primeiro, a gente precisa entender as fontes desses televisores, das TVs 4K. Como a gente pode ver aqui numa visão bem rápida e a gente já sabe fonte, tem a entrada da tensão alternada, vai ter o circuito fonte como toda televisão, vai ter o circuito PFC como toda televisão tem, vai ter os fotoacopladores,
os mesmos processos, o mesmo projeto. O que muda nessas televisões novas é isso aqui. Como você pode observar, vem 2 pontes retificadoras e 2 transformadores. Por que isso? A mesma coisa é o PFC. Se você observar aqui, eu coloquei aqui a seta, mas são 2. Tem um aqui, ó, e está quase circulado aqui dentro. Ó. Veja que eu coloquei aqui em laranja, está um pouco... Deveria eu ter colocado outra cor, mas pegou aqui, mas dá para ver aqui, ó. Laranja, pois bem, e a setinha aqui, ó, circuito PFC. São 2. Lá em cima, 2 pontes retificadoras de diodos. Aqui embaixo, 2 transformadores Chopers. Aqui embaixo, 2 fotoacopladores, mas na verdade é um único regulador que vai chavear para esses 2. E muda aqui agora. Qual é a mudança aqui agora? Veja que esse circuito que está marcado de azul aqui, ele é a fonte backlight de LEDs para as televisões entre 42 e 65 polegadas Smart TV 4K. Então veja só, as tensões de backlight são 2 níveis. Ela vai ter um transformador inversor e 2 retificações feitas aqui por baixo por esses componentes que são diodos. Podendo, aqui por exemplo tem 4 diodos, pode haver 3 diodos em uma única fonte e um só para uma segunda, pode estar dividido 2 para um lado e 2 para o outro, mas o fato é que nesses capacitores aqui, a exemplo do que nós já estudamos em aulas anteriores, nas 2 fontes tem que ter 2 níveis de tensão diferentes. Você tem um nível aqui, deixa eu ver se eu aumento um pouquinho mais aqui para a gente ver, 33 volts, mais 33 volts é uma fonte e na outra mais 47 volts. Aqui nós temos o conector e 2 conectores diferentes. Um podendo ser esse ou esse, basta a gente medir a tensão aqui, mas geralmente esse primário aqui, esse de cima aqui, ó, vem para essa fonte aqui. Então aqui é um conector para uma linha de 47 volts e aqui um outro conector para uma linha de 33 volts. Por que isso? Porque existem 2 circuitos backlight de LED nessas TVs de 42 a 65 polegadas por conta da resolução. São 2 fontes backlight. Aí aqui, ó, fonte backlight de LEDs. É a fonte, essa é a modificação nas TVs. Esse conectorzinho aqui, na maioria das TVs, aqui está dizendo assim, ó, NC, quer dizer Not Connected, ou seja, não utilizado. Esse conectorzinho aqui, nem no esquema dessas TVs, que na verdade eu ainda não consegui encontrar, só alguns tópicos, não vem dizendo para que seria. Suponho eu, isso é uma suposição minha, mas eu não vi escrito em lugar nenhum, que esse conector aqui refere-se ao conector de teste da placa. Por quê? Porque a indústria, eles têm uma placa especial chamada PC3000 ou PC Analyze, que faz com que se plugue essa placa aqui e através de códigos na placa possa ser possível identificar erros na fonte. Mas acredite, essa informação que eu estou dando aqui é minha, é uma suposição minha, não vi isso escrito em canto nenhum, até porque tudo que eu consegui colher sobre esse conector nas TVs Smart, e em todas elas tem, é que ele está escrito como NC, que quer dizer Not Connected. E aqui embaixo nós temos o conector de saída que vai alimentar a placa principal, a board computer, a placa mãe. Né? Observando a fonte como ela está aqui. Nessa placa aqui, nós temos um fato interessante. Eu vou mostrar aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para que a gente possa ver. O conector principal das fontes é isso que você vai encontrar nas TVs Smart, ele é diferenciado, os pinos muito finos. Ele possui 28 pinos com 2 seções e 2 tensões. São 2 seções, é porque tem uma linha de pino e outra linha de pinos, e 2 tensões também. Dependendo da TV, ela vai possuir 24,6 volts e tensão de 12 volts. Uma tensão de 3,5 volts stand-by que não passa pela fonte, ela liga direto.
Uma outra característica dessa televisão é o seguinte, dessas televisões smarts, é possível nessas televisões testar o backlight de LEDs inteiro, sem desmontar a tela LCD, o que não é possível nas televisões que nós temos hoje no mercado. Como é que funciona isso? Então nós temos aqui o conector, sim, uma outra informação. Existem TVs, por exemplo, as TVs de 42 polegadas, Smart, algumas vêm com esse conector com apenas, aqui tem 28 pinos, tem algumas que só possuem 14 pinos, mas terão as mesmas tensões. Então aqui tem um detalhezinho interessante aqui, eu fiz um desenho aqui para que a gente possa entender como é que funciona aqui, ó. Processo de ativação das tensões da fonte. Pronto. Para que a gente possa chegar nessas tensões aqui, já que aqui só o standby, o 3.3 volts é ligado direto, nós precisamos jumpear, fazer um jumper. Mas como é esse jumper? No conector da fonte, está dizendo, por exemplo, tem o pino 1, né? Então você vai chegar no conector da fonte, aqui pela foto, infelizmente eu não tenho a placa original e é muito pequeno o número, não deu para pegar, mas a gente consegue ver uma bolinha branquinha aqui, ó. Então, esse aqui é prenúncio de que aqui começa o pino 1, ele é lido indo e voltando. Então, seria do 1 ao 14 e do 15 ao 28. Então, aqui começa com 1, aqui termina com 28. Geralmente é assim que funciona. Então, aqui nós teremos aqui, ó, processo de ativação das tensões da fonte. Aqui está dizendo o seguinte, 28 pinos. Opa, deixa eu ver se eu consigo chegar, a resolução fica muito alta e ele retorna. 28 pinos. Porém, veja o que acontece. Quando a gente chega no conector aqui, que a gente vai analisar, nós não encontramos 28 pinos. Nós encontramos 24 pinos. Por que nós encontramos 24 pinos e não 28? Porque, como a gente pode ver aqui no desenho, e esse desenho eu tirei do manual do fabricante, a gente não consegue encontrar aqui os pinos GND. Então, significa que os GND não apareceram aqui. Então, veja só, processo de ativação das tensões da fonte. Fazendo a identificação, e nós já sabemos que elas podem ter 24, vão ter 24 volts, olha, são 3 tensões de 24 volts, 3 tensões de 12 volts, 2 tensões de 3.3 volts. Ora, quando a gente chega aqui, a gente consegue identificar, por exemplo, o pino 21 e o pino 23, deixa eu aproximar aqui, pois é, o pino 21 e o pino 22 é 24 volts, pino 19 com 20 é 24 volts, pino 17 com 18 é 24 volts, o pino 15 sozinho possui uma tensão de 12 volts. Por que é que essa tensão está sozinha aqui? Geralmente essa tensão sozinha aqui, ela não passa para o outro lado, ela para aqui. É uma tensão chamada modo de espera. Isso aqui quer dizer o seguinte, essa tensão entra da placa aqui, mas ela não sai, ela não vai para a PCB, para a board computer. A tensão de 12 volts, ela também está no pino 13 e no pino 14. Entenda isso aqui como entrada e saída. Está entrando e está saindo, está entrando e está saindo. Aí por aí vai. Aí a gente pula o pino 9 e o pino 10, que não tem alimentação nenhuma. Já quando chega no pino 7 e o pino 8, nós temos um standby de 3.5 volts. E no pino 5 e no pino 6, outro standby de 3.5 volts. Esse standby de 3.5 volts, que ele vai aparecer aqui no pino 5 e no pino 6, também aparece no pino 7 e no pino 8, mas ele vai ser encontrado no pino 5 e no pino 6. A gente faz um jumper, a ativação das tensões da fonte. O pino 1 e o 2 é o PWR-on, é o push-on, é o power-on, aqui da ligação da TV, pino 1 e pino 2.
Então a gente vai pegar um jumper, um arame direto e vai jampear entre o pino 5 e o pino 1. Nessa hora, quando a gente jampeia nas TVs Smart, nessas placas aqui, então eu identifico aqui onde é que está o conector 1 e o pino 2. Eu jampeio um com o outro, automaticamente aparecem todas as tensões aqui para que eu possa testar. Essa é uma das medidas para que eu possa encontrar as tensões que saem daqui da fonte e vão para alimentar a board computer, a placa-mãe da televisão. Então, mas eu tenho uma outra situação aqui, ó. O mesmo conector aqui, sendo mostrado de outra forma aqui com as mesmas tensões. Depois que eu jampeio o pino 5 com o pino 1, aqui, o pino 5 com o pino 1 é para que eu tenha acesso às tensões aqui. Já quando eu jampeio, isso aqui não depende desse aqui. Quando eu jampeio o pino 8, que é a saída do segundo standby, olha que são dois standby, um no pino 7 e saindo no pino 8 e um no pino 5 saindo no pino 6. Se eu usar o standby do pino 5 para o pino 1, eu ativo todas as tensões da placa da fonte na TV Smart. Porém, se eu usar o segundo standby, utilizando o pino 8 para o pino DRV ON, que fica o pino 2 aqui, um jumper também, ligação do backlight de LEDs, o que não tem nas TVs convencionais, nas que nós temos no mercado. Então, se eu jampear do 1 aqui para o 5, desse lado aqui, olha lá. Jampeio aqui do pino 5 para o pino 1. Se eu jampeio aqui do pino 5 para o pino 1, eu encontro todas as tensões aqui. Mas se eu chegar nesse mesmo conector e eu jampear do pino 8 para o pino 2, se eu chegar aqui do pino 8 para o pino 2 e eu jampear, aí já irão aparecer as tensões aqui. As duas tensões de backlight. Nessa hora, eu forço a tela acender, mesmo que tenha LED queimado. Por exemplo, é possível em alguns modelos eu forçar a ligação aqui, a tela acender e me mostrar no meio da tela, na parte superior, na parte inferior, no canto da tela, um LED queimado, o que está fazendo com que o circuito PFC lá atrás desligue a fonte e não deixe a tela acender. O que é que acontece nas TVs convencionais? Quando apagam o LED, o circuito controlador de corrente aqui, o PFC, ele percebe a falha na circulação aqui, ele corta a fonte lá atrás, não vai ter mais nada saindo aqui e não tem mais nada saindo no backlight, a televisão fica só com o standby aceso e não acende mais nada. Acontece a mesma coisa aqui, só que na televisão convencional, na nossa TV do dia a dia, na que está na nossa bancada, nós temos que fazer os testes para ver se tem LED queimado. Muitas das vezes precisa fazer um circuito para testar barra por barra de LED. E nas Smart, basta que a gente jampeie aqui o pino 8 com o pino 2 aqui. Isso já faz automaticamente aqui, por isso as duas tensões, para que a gente possa fazer esse trabalho. E a gente pode agora acender o backlight de LEDs e até determinar quem está queimado, onde é que precisa fazer a intervenção, ou se é realmente esse o problema nessas TVs. Voltando para cá, para a placa principal, nós observamos aqui os circuitos, todos os circuitos existentes nessas TVs. Então a gente pode ver aí que além dos circuitos normais que existem na televisão, elas são cheias de recurso. Nós temos muitos recursos novos aqui adicionados a essa televisão, mas os circuitos básicos, o circuito de funcionamento da televisão, todos estarão presentes. Como, por exemplo, nós teremos aqui, lá em cima, conector de alimentação principal recebe tensão da fonte. É esse preto aqui. Poderia ser qualquer outra cor, dependendo da placa. Já o outro que fica aqui do lado, saída dos alto-falantes. Esse aqui. Então, um é tensão, o outro é saída do alto-falante. Por conseguinte, nós temos aqui circuito de áudio, né? Nós temos aqui circuito, esse aqui em laranja, está com a setinha aqui apontando aqui para baixo. Circuito de áudio, aqui dentro, circuito de áudio. Já esse outro aqui, que vem com a seta aqui, ó, atrás do controlador de tensão aqui, ó, não poderia ser diferente. Quem é? Regulador DC-DC da placa principal.
que nós já estudamos e já sabemos. Quando a gente vem para cá, para esse lado de cá, nós temos um processador, nós temos memórias, aqui são memórias DDR, aqui, olha quem é esse circuito? Circuito controlador da TECOM e da tela. É sempre assim nas TVs Smart, também existe em qualquer televisão. Quem é esse conectorzinho aqui que aparece, que surge aqui, que não tem nas outras? A alimentação da TECOM de 12 volts. Então, aqui é o controlador de TECOM, mas aqui tem uma alimentação separada para a TECOM, nessa televisão. Já os dois conectores aqui em cima que aparecem, cabos flex de dados da TECOM. Toda televisão Smart vai ter esses dois aqui, de 42 a 65 polegadas. Eles são diferenciados no tamanho, mas eles fazem a mesma função. Por exemplo, um controla a imagem na horizontal, o outro controla na vertical. O que é que acontece nas TVs Smart? As TVs Smart são interessantes quando elas apresentam um defeito aqui, nesse circuito controlador TECOM que manda para aqui, para esses dois conectores. A tela pode se dividir em 4 partes. A tela pode apagar metade e metade ficar acesa. A tela pode reduzir a imagem na parte superior direita ou esquerda, ou na parte inferior direita, fica todinha escura, mas lá no cantinho fica passando a imagem no quadradinho. A tela pode ficar em uma única cor, tudo relacionado com isso aqui. Nós temos as memórias de DDR. Essas televisões, por elas serem um microcomputador, essa aqui é a verdade, elas possuem muita memória. Veja que a TECOM tem memória DDR, 1, 2, 3, 4 pentes de memória DDR. Já quando a gente chega para o processador, o Scaler, o microprocessador, memória RAM, DDR, aqui para dar apoio. Esse circuito que a gente está vendo aqui do lado, regulador DC-DC das memórias RAM. Então, memória RAM, tem um regulador DC-DC. Na verdade, esse DC-DC aqui, ele controla toda a memória RAM. Ele controla essa aqui e aqui também. Nós vamos ter aqui embaixo, que é sempre esse o processo, regulador DC-DC da GPU. Outra novidade. Qual é o problema nessas televisões? Essas televisões, elas têm a unidade de processamento gráfico, ou seja, além de ter o processador Scaler, além de ter o circuito TECOM, além de possuir o circuito LVDS, ela também possui uma GPU de processamentos gráficos para jogos, porque se utiliza isso nesse tipo de televisão. Esse outro circuito grandão aqui, que abrange todas as USBs e todas as HDMIs, aqui a gente tem aqui, regulador DC-DC do vídeo componente, chama-se vídeo componente, é esse aqui e aqui todo o circuito vídeo componente. O processador Scaler, mas aqui do lado dele a gente tem um outro chip, é o que não tem nas outras televisões. As outras televisões só tem 1, 2, aqui aparece 3, 1, 2, 3. A gente tem um processador analógico de vídeo, ele vai sempre estar presente. E aqui naturalmente o tuner, podendo ter esse tamanho ou ser bem pequenininho, mas haverá o tuner. Então esses são os circuitos básicos desse tipo de televisão, da televisão Super Ultra HD 4K, que pode ir de 42 polegadas a 65 polegadas. Você, se for pesquisar sobre as placas agora, vai verificar que existe inúmeros modelos de placa e nem sempre os desenhos estarão exatamente como está aqui. Porém, todos os itens que eu marquei aqui estarão lá. E as tensões de trabalho de cada uma aqui? Ora, aqui vai ter a tensão de 3.3, a tensão de 12, a tensão de 5. O Scaler, por exemplo, aqui trabalha com tensão de 1.1 volts a 3.3 volts. Nós temos aqui o tuner, que também trabalha com tensão de 3.3. Geralmente o som com tensão de 12 volts. Mas essas tensões todas, elas são entregues aqui ao regulador DC-DC. A partir daqui é que é feito todas essas tensões para alimentar o circuito aqui, que mais adiante a gente vai ler os esquemas e começar a entender como é que são distribuídas, que naturalmente não dá para fazer em todas as TVs, mas a gente pega um projeto como esse aqui, um modelo como esse aqui, e a partir disso aqui a gente já vai analisando na placa e vai conseguir identificar. Agora, existe além disso aqui uma outra geração desse tipo de televisão. Então a TV Smart, TV Supra Ultra HD também de 42 a 65 polegadas, elas podem ser interconnect. E o que é a televisão interconnect? É a televisão que possui agora a board computer e a fonte de alimentação em uma única placa, como está aqui.